Tá difícil? Seca com a toalha. Oi, 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 gente. Tudo bem com vocês? Tem alguém que quer se mostrar. Ai, filhote, filhote. É muito linda, né, gente? É muito linda. Tudo bem aí? O som tá bem? O som tá bem? A imagem tá boa? Tá chegando? Tudo certo com vocês? Eu não. Eu tô com uma enxaqueca bem grande hoje, mas vai dar tudo certo durante a live, porque vocês vão me mandar essa energia maravilhosa de vocês nesse dia bem especial, que é o dia do lançamento desse livro. E ele chegou hoje, vocês acreditam? Fiquei tão feliz quando eu vi, quer dizer, não vou mentir, não fiquei tão feliz quando eu vi um monte de caixa, porque era um monte de caixa para eu assinar. Mas fiquei feliz quando eu vi o livro pronto com artigos lindos de mulheres que eu admiro, que eu gosto muitíssimo. E hoje... O quê? O que tem nele? Esse tem um assino? Não, esse não tá assinado. É que a Laura hoje fez aula online enquanto eu assinava uma mesa inteira. Ela queria saber se esse aqui estava assinado. Aí eu disse pra ela que esse aqui não tava. Então, agora eu vou conversar hoje com 4 mulheres muito maravilhosas. A primeira mulher é a Aniele Franco. A segunda é a Áurea Carolina, que eu vi que já tá aqui conosco. Querida Áurea, minha querida. Depois eu converso com a minha amiga Jandira Fegali. E a gente termina a noite com a vereadora de Belo Horizonte, Duda Saliberti. Eu espero que eu tenha falado certo sobre o nome da Duda, porque eu sempre falo alguma coisa errada. E ele é bem simples, mas é que eu tenho isso, Duda, de quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é Salabert, não é Salibate. Ah, eu sabia que eu trocava uma das vogais. Eu tô muito feliz, enquanto a Aniele entra aqui, vou esperar a Aniele me dar um oi, eu queria só contar a história do livro pra vocês. Esse livro que eu tenho nas minhas mãos agora... Que, filha? A tua camisola eu botei pra lavar, pega outro pijaminha. Então pega aquela roupinha que tu tava agora, que é fresquinha também. Tá, então pega no cesto de lixo. A de lixo não, de roupa pra lavar. A história desse livro é a seguinte, gente. A Aniele já tá aqui. Vamos ver se a Aniele tá... Chegou! Ai, eu abri um negócio que eu não sei. No dia que acabou a eleição, eu tomei a decisão que eu ia escrever um livro sobre violência política de gênero. E eu achei que eu ia escrever esse livro sozinha, contando um pouco as minhas histórias. E aí eu desenhei o livro na minha cabeça e tentei sentar para escrever, e eu me dei conta que seria errado se eu escrevesse esse livro sozinha, porque nunca foi sobre mim. As violências que eu sofri sempre foi sobre nós mulheres. E aí eu convidei algumas queridas amigas para escreverem comigo, e agora vocês vão conhecê-las, conversar com elas, vão ter a alegria de conversar assim como eu. Deixa eu ver se é aqui que eu incluo agora. Mudou. Deixa eu ver se eu acho... Eu tô... eu já tô vendo todas as minhas convidadas estão aqui. Nós vamos agora de um prefácio maravilhoso. Fiquei muito feliz quando ela aceitou. Porque... Ai, Manu! Eu tô feliz que é tua primeira, e a Áurea a segunda, e a Jandira a terceira. Por quê? E depois todo mundo vai entender que a Laura está louca hoje. Gente, olha, aqui tá uma loucura, tá? Sabe, né? Aqui tá uma loucura, tá? Aqui as 2 crianças chorando, minha mãe acabou de chegar pra ajudar. Manda um beijo pra dona Marinete, tua mãe. E agora ela tá reclamando do meu lado, dizendo assim, eu estou louca? Tá vindo aqui, ó. Ó, a Manu tá mandando um beijo pra senhora. Vem cá, dar um beijo. Beijo, dona Marinete. Mãe, ih, não tá ao vivo, tá falando careca. A Manu tá mandando um beijo aqui ao vivo pra senhora. Ih, Manu, nunca vou mudar, não vem cá. Não vou cá, Manu. Aparece, eu vou falar com ela, vem cá. Ai, gente, a Manu tá aí. Não precisa aparecer, que não quer, dona Coisa Marinete. linda. Ai, a senhora também dá pra esse Beijo grande pra vocês. Olha como é que tá traz sua minha princesa? moça. Olha, minha moça até foge já, dona Marinete. Agora eu tô lhe entendendo, que essa filha é rebelde. Beijo enorme, prazer em Beijo, vê-la. fique com Deus. Você também, beijo. A Eloá gostou de aparecer pra Manu. E esse bebê lindo. Eu tô com enxaqueca, meu presente de lançamento do livro. Ó, agora chegou. Tá boa? Agora chegou a Tua Maria. irmã mais velha? Tá boa? É. É uma vida de Gente, esse povo não consegue ter uma câmera aqui, velho.
Agora vamos. Agora vamos, ó. Oi, princesa! Ai, gente! Ela é muito linda. Ó, amiga. Foi a primeira coisa que eu O pensei, encontro. todas as convidadas iam entender a minha situação. A pior Amiga, coisa todas. que é quando a gente faz aquela Todas. live que a pessoa fica com uma cara se julgando do outro lado. Tipo assim, não tem ninguém segura, a criança mal educada. Que gostoso, gente. Não, você não vai matar ao vivo. A Maria, Isso, não vou me chamar me de ajuda, Duca. Ela tá me maquiando. Chegou o socorro médico. A Maria vai fazer a mesma coisa comigo. Deixa eu maquiar, mano. Ó, deixa a mamãe. Vai maquiar o papai. Isso, não. Esse aqui não, esse aqui é muito caro. Esse não aceita, Duca, não aceita. Não, agora não. Daqui a pouco. Tá, Então. tá pipoca agora. Meu Deus do céu. Eu vou até me dar um negócio na cabeça. Hoje ela disse assim, por que você tá com dor de cabeça? É por causa minha? Eu fiquei na dúvida. Eu achei que eu ia Não, responder amiga. assim. Sim. A gente fica. Ela é linda. Daniele, querida. Eu sei que tu ainda tem aula hoje, né? Eu ainda tenho aula hoje. Eu tô na reta final do mestrado, né? Eu me qualifico sei. agora 26 de março. Então, Dia deixa eu te 26 de falar. março eu Primeiro, me eu quero te qualifico. agradecer muito. Eu quero dizer que o livro chegou hoje. Amanhã eu vou despachar para ti os teus. E ficou muito lindo. Epa! E eu fiquei muito orgulhosa, muito contente, porque esse livro é uma forma que eu encontrei, né, de falar com esse barulho todo, sobre o que nós vivemos nas nossas vidas. E vocês, tu, né, embora tu sempre diga brincando que tu te tornaste conhecida como a irmã da Marielle, vocês, por consequência de escolhas que não foram as de vocês, né, que foi a violência dramática contra a Marielle, vocês também se tornaram alvo disso. Então, é em função de quem vocês representam, do legado e da memória da Marielle, mas é também em função da luta dessa família de vocês, que é uma família de mulheres, né? Tu e a dona Marinette, que levam adiante essa história e uma história de luta por justiça. Então eu quero te agradecer, em primeiríssimo lugar. Não, eu tava super nervosa de fazer o prefácio, né? Porque eu falei, nossa, que responsabilidade, gente. Eu fiquei toda ansiosa pra te mandar. E aí, quando a gente finalmente terminou, eu pedi para as meninas do Instituto lerem e tal. E você falou, me emocionei. Primeiro, agradecer pelo convite, obviamente. Eu acho que quanto mais força nós somarmos, mais a gente tem chance de sobreviver a isso tudo. Porque não é fácil. Eu me emocionei muito lendo os relatos do livro. Me emocionei também muito fazendo a pesquisa que a gente desenvolveu, que a gente já conversou sobre isso e tal. E mas assim, é legal então... que repita a pesquisa para quem não ouviu. Sim, e aí, falando muito rapidamente, né, a gente, no Instituto Marielle Franco, nós desenvolvemos uma pesquisa no final de 2020 com as pessoas, com as mulheres que estavam eleitas, estavam comprometidas com a Agenda Marielle Franco e que foram eleitas, algumas, inclusive. Nós fizemos 142 mulheres negras, violência política contra elas, e assim, os resultados eram assustadores, Manu. Tipo, 8 a cada 10 sofreram algum tipo de violência durante a campanha. E violências um pouco bizarras, assim, né? Tipo, sempre de pessoas que estavam competindo contra elas, né? Na verdade, estavam ali diretamente na competição para ser eleita ou não. E quando a gente falava com essas mulheres, era de chorar. E a pergunta que eu fiz, assim, também, que eu continuo fazendo, que eu não vou desistir de fazer, é que quem vai cuidar dessas mulheres agora enquanto eleitas, né? Que a gente fica se perguntando muito e acaba que pega na gente a coisa da Mari. Não tem como não fazer toda essa parte emocional e racional. Vem o seu livro, vem a nossa pesquisa do Instituto, que está disponível no violenciapolitica.org, está assim, incrível. E vem também a saudade, né? Entra março, entra tudo, entra a gente sendo xingado em plena live, né? Uma live que a gente está aqui para trocar afeto, e a gente também já né, se acostumou com isso, a gente já decidiu que a gente vai encarar e vai combater isso, né? Com a cabeça erguida, como nós devemos e sempre mantivemos. E é isso. Vamos que vamos. Então eu quero só que o pessoal que não anotou, anote, que é violenciapolitica.org, porque esse trabalho que vocês estão fazendo no Instituto Marielle Franco de sistematizar, de dar voz, né, Aniele? Eu sempre falo sobre isso. Eu sofri a violência política lá atrás, quando eu comecei a me eleger, e isso para mim não tinha um nome. Então eu achava que isso era
porque eu fazia alguma coisa errada, sabe? Eu pensava Sim. assim, mas o que que eu fiz? Ah, então realmente eu não devia cortar o meu cabelo. Então realmente é porque Era eu uma coisa. engordei. Sim. Então realmente é porque eu saí com um cara ou comecei a namorar. Ou então é porque realmente eu fui muito braba. Eu tava. Então a gente acaba se culpando. E o esforço do livro, o esforço do Instituto com a pesquisa é o mesmo, né? É dar Sim. nome, contar histórias e mostrar que nós temos umas às outras. Eu gosto muito disso que tu fala, embora eu acho muito triste, né? Mas quem vai cuidar dessas mulheres, né? Eu acho triste porque eu ia gostar muito de viver num país que a gente não precisasse ser cuidada nesse sentido, Sim, né? com certeza. E vindo de Perfeito. vocês mais ainda. Mas, enfim, eu acho que o nosso esforço é esse esforço de dar nome aos bois, né? Nesse caso, Sim. bois de verdade. De dar nome E à é muito violento como as pessoas de fato olham, ô querida, na frente. Preciso passar, Então passa por trás, meu amor. É isso, tá? Eu acho triste também como que tudo se resume a olhar para as mulheres que se colocam à disposição dessa disputa, como você e como tantas outras, como a minha irmã se colocou, e porque pensam diferente politicamente falando, né? Vamos dizer assim. Eu sempre bato também e falo, mais uma vez, né, Mariana? Que ideologicamente falando, a gente não devia nunca passar por isso, né? Independente de posicionamento político, nós devemos ser respeitadas sempre. Então, eu me solidarizo muito com tudo que você passou. Eu não sei como você deu conta, assim. Aliás, eu sei como é que a gente dá conta, né? A gente também dá conta aqui, tudo isso. Mas ao mesmo tempo, é uma força que a gente precisa ter. E quanto mais nos unirmos, melhor. Como eu falei, gosto de falar muito isso, Manu, que muita gente segurou nossa mão, sabe? Depois que a Mari foi assassinada, assim. E principalmente, muitas mulheres seguraram nossas mãos, né? Então, e que bom que nós temos umas às outras. Que bom. Eu vou deixar vocês, que eu prometi que ia ser rapidinho, a Aniele. Eu sei. Tá com a Marta, tá com os dois bebês. E tá uma loucura isso aqui, ó. Mas tá bom. Ainda bem que é ao vivo, todo mundo sabe que mãe é isso mesmo, né? Eu quero só te agradecer mais uma vez, Aniele. Dizer que, enfim, que para mim foi uma alegria muito grande poder ter o livro prefaciado por ti. É um reconhecimento também ao esforço que vocês fazem, né? De manter viva a memória de uma mulher de luta, de uma de nós, que poderia ser uma de nós, né? Qualquer outra de nós. E acho que todas nós mulheres que estamos na linha de frente, a gente olha para a Marielle nesses dois sentidos, né? Poderia Sim. ser outra de nós e foi ela. Então, quando vocês mantêm a luta pela memória dela, às vezes as pessoas perguntam, né, nessa violência sem fim que a família de vocês sofre, por que falar tanto? Porque todos os corpos merecem ser homenageados e lembrados, mas existem aqueles que caem por motivação política. E quando esses casos não são apurados, significa que não haverá justiça em mais nenhum lugar, né? Quando Exatamente. quando uma mulher nessa dimensão é morta, né? O que sobra para as outras mulheres que têm o anonimato, que não têm a força da visibilidade. Então, a luta de vocês é a luta de todas nós. E eu quero te abraçar nesse março que começa hoje. Que é sempre triste, mas que vocês também sempre ressignificam. Um beijo bem grande. Imagina. Obrigada. Eu vou chamar a galera que está assistindo a gente para se inscrever lá no site do Instituto, que vai ter o Marco com Marielle. Qualquer homenagem que vocês forem fazer, se alguém fizer qualquer coisa em casa, na janela, enfim, bota lá que a gente divulga no site do Instituto para somar forças, sempre aí mantendo os protocolos por essa pandemia que a gente está vivendo, que é muito triste. Mas a gente vai seguir pedindo justiça, mesmo que aqui da varanda. E vamos que isso mesmo. E são beijo, milhares Manu. no mundo inteiro, né? Exatamente. São milhares no mundo inteiro. Não há um lugar que a gente pise que a memória da Marielle não esteja florescendo. E me dando a certeza que quem vai derrotar o Bolsonaro é a memória e o legado dela. Com certeza. Como sempre dizem. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau, Manu. Boa noite. Beijo, gente. Gente, porque tem muita gente aí contigo, viu? Eu tô ficando aqui. Agora a Aniele saiu. Gente do céu. Vocês estão vendo? Dá para ouvir ainda o gritedo de Laura. Pelo amor de Deus, gente. Ela decidiu que ela ia me maquiar. Depois, para eu me ver livre dela, ela foi maquiar o Duca. Eu não vou sair daqui nunca mais. Áurea Carolina, será que tu atendeu a minha chamada? Tu desistiu. Tu tá vendo que eu quis Quando o bebê tá no colo é que é bom, viu? Ai, Manu, que bom te ver, você tá linda! Que saudade tua. A Áurea é sempre assim um sorriso, ai, né, gente?
A Áurea, eu não consigo achar uma imagem. Se um dia eu ver uma imagem da Áurea sem um sorriso, vai ser que nem quando alguém me chama de Manuela. Eu vou pensar assim, opa, alguma Quem é coisa essa, tá né? errado. Quem é essa? Não, mas pra campanha eu fiz umas assim, com a cara bem Ah, fechada. eu vi, mas eu vi as do Carão também. O Carão sempre com aquele batom, é muito imponente. E aí, Áurea, como tá Ai, essa vida? tamo firme. Nossa, é muita coisa, Manu, pra gente levar e conciliar, né? Tava vendo você com Laura, Aniele com Eloá, Maria, meninada toda. Eu tô aqui com o Jorginho, ele tá ali chupando a laranja, fazendo uma bagunça na sala. E é isso, né? E a gente se desdobrando, se multiplicando para dar conta. E como disse a Aniele, a gente sabe como, né? Sabe lá como, mas a gente sabe como e dá É certo, isso né? E mesmo. nós nos apoiamos para seguir. É isso mesmo. Então, gente, como eu falei para você, a gente está fazendo hoje com algumas das autoras. A Aniele escreveu o prefácio. Tá aqui, Áurea, deixa eu te mostrar. Ele chegou hoje. Ai, muito Ficou, lindo. ficou muito lindo. Deixa eu te mostrar a tua parte. Deixa eu ver que tu é a primeira. Ó, é a Aniele, logo em seguida és tu. Ó, que linda tu aqui. Ai, que lindo. E Ô, aí, Manu, ó, pra mim só ficou você lindo, tô mesmo. apaixonada. A Tati que fez todo o design. Olha que linda tu aqui. Ó, Tá caramba. vendo? É, caramba, ficou lindo. Seu artigo tá lindo. E eu queria que falasse um pouco pra gente, porque eu convidei vocês. Alguém até me perguntou qual foi teu critério para convidar as mulheres. Eu falei, ó, foi o critério político de saber quem são as mulheres que vivem a mesma coisa que eu, mas também que estão no mesmo que eu, que estavam no alcance de um lápis, ou seja, que eu tenho uma relação de proximidade que de alguma maneira sentem a minha dor, né? E que fazem com que eu sinta delas, para a gente poder imaginar que o enfrentamento à violência política de gênero também é sobre isso, né, Aura? Também é sobre a gente se abraçar umas às outras e dizer que não é sobre uma de nós, mas que é sobre todas nós, né? Demais, Manu. E não está disponível amplamente isso que a gente experimenta como violência política e a nossa trajetória como mulheres feministas de esquerda na política institucional, né? Eu lembro quando eu li o Revolução Laura e eu me identificava tanto com você porque eu não tinha encontrado ainda essa correspondência, mesmo tendo uma trajetória atuando em coletivos feministas, com lutas populares. A gente tem muito poucas de nós nos espaços de poder, né? Então eu vi ali seus relatos e eu, gente, é isso aqui que eu estou vivendo agora, né? Tipo o dilema da candidatura com o bebezinho no colo, né? Quando eu escrevi para você, ai, Manu, não sei o que eu faço, não, acho que não é o que eu quero agora, e depois eu mudei de ideia, né? A conjuntura me chamou. Então é muito importante que a gente sistematize essa experiência para que isso fique acessível, para que isso se torne conhecimento público mesmo, né? Já que ainda somos raras nesses espaços e é cada vez mais pesada a violência que a gente sofre. Áurea, eu não sei se eu tiro os comentários ou se eu fico, porque o pessoal tá falando um monte de coisa boa, que te ama, que te adora, aí eu coloco, aí eu tiro, aí fica no teu rosto, eu quero te ver. O pessoal tá. Até sobre o meu óculos, o pessoal tá dando conselho, gente, aqui, porque a luz faz reflexo. Mas eu quero te perguntar uma coisa que para mim é muito forte, eu quero ver se contigo não é. Eu vou tirar um pouquinho de comentário para eu ver essa beleza que é a hora que eu quero na minha frente, depois eu ligo de novo, gente. Eu tenho. Tu fala sobre o livro, né? Uma das razões de eu estar me esforçando para escrever e sistematizar essas experiências, e nesse ter chamado várias de vocês para fazer isso junto comigo, é justamente isso que tu dizes. O fato de algumas coisas não ter, mesmo eu sabendo que outras mulheres já viveram, eu não me encontrava em nenhum. Eu lia e nada era sobre mim, né? Porque não era sobre mulheres nesses espaços de visibilidade político no nosso país. Mas também tem uma outra coisa que é o fato de parecer que as coisas não têm nome, sabe? Parecer a violência política de gênero, ela se estrutura de um jeito tão nojento, tão sórdido, tão vil, que sempre dá a entender que daquela vez era sobre ti. Dessa vez era sobre a tua escolha de concorrer a prefeita com um bebezinho no colo, porque tu podia não ter decidido assim. E aí na outra vez era, ninguém mandou a Manuela não concorrer com o bebezinho no colo. Ela podia, afinal, sempre
Ou seja, sempre parece que é ultra pessoal, nunca com o nome que tem, né? Tu não percebe isso também? Demais! E outro dia, agora mesmo, né, conversando com Thalíria, sobre a nossa experiência de estar na Câmara dos Deputados com as nossas crianças pequenininhas, de colo ainda, e se a gente age de uma forma, recebe crítica. Se age de outra forma, a crítica vem do mesmo jeito. Então, nós estamos sempre no paredão, né, sendo julgadas, sendo cobradas, sendo apontadas, e falta muita solidariedade e um apoio real, né, para sustentar essa nossa presença. Então, claro que nós contamos com vários aliados, com as nossas famílias, nossas amigas, mas isso precisa ser um compromisso público, né? Não pode ser uma questão de boa vontade apenas, isso precisa ser um pacto de sociedade, né? Porque senão é impossível a nossa presença, o custo pessoal é tão alto, né, que a gente começa a pensar assim, será que vale a pena? Vou fazer outras coisas, né? Vou trabalhar com aquilo que eu fazia antes de estar nesse espaço. A gente defende tanto essa necessidade de estar lá, mas quando a gente chega, permanecer é tão duro, né, que se a gente não construir essas estratégias de apoio mútuo, o que vai sobrar, né? Então, quando a Aniele fala da pesquisa sobre violência política, é para dar visibilidade, é para nomear e, sobretudo, para a gente construir saídas para isso, né? E que isso seja uma resposta coletiva, porque não tem que estar nas nossas costas se a gente vai acertar, se a gente vai errar, como os julgamentos tentam colocar a gente, né? Assim, num lugar em que a gente tem que ficar respondendo sempre uma cobrança que é interminável e que é muito pouco generosa, né? Então, essa generosidade tem que ser cultivada como um valor coletivo, eu acho. Eu me comprometi com as lives serem curtinhas, mas eu quero comentar contigo um episódio antes de eu chamar a Jandira para conversa aqui, que foi um episódio de uma entrevista que tu não concedeste na eleição e que tu justificasse, eu não me lembro qual era o horário, ou qual era o compromisso que tu tinha com o teu filho, né? Que ainda é amamentado, eu acho, né? Mas que na época ainda era menor, né? Era recém-nascido mesmo. E que tu foi tratada como uma pessoa que simplesmente não queria dar aquela entrevista, né? E que é algo, assim, que é muito exaustivo, né, Áurea? Para mim, a maternidade, a militante demarcatória, que o estereótipo da esquerda, sabe? Que tem da gente... Eu me tornei a militante demarcatória com a maternidade. Porque cada coisa que eu deixava de ir por causa de uma coisa óbvia, como ir buscar um filho na escola, eu fazia um discurso, sabe? Olha, eu não vou porque esse horário as pessoas normais buscam crianças nas escolas. E só não busca na escola os políticos homem porque tem uma mulher que está, né, fazendo isso de forma unilateral, sozinha. Então, mesmo a gente tendo os nossos companheiros, como tentam invisibilizar a estrutura de cuidados, né? Se fazem isso com a gente, que está no topo da pirâmide, imagina como isso reflete com a mulher trabalhadora que não tem a visibilidade, a proteção da visibilidade que a gente tem, né? Total. E isso vira um sofrimento que vai para o adoecimento, vai para a interdição da nossa presença em vários lugares, né? Vai para o empobrecimento. E nessa pandemia a coisa agravou terrivelmente, assim. Na campanha, quando veio essa cobrança, né, de eu dar conta de todos os compromissos e a agenda muito extensa, muito pesada, então eu não consegui atender uma entrevista no meio de várias outras que eu cumpri, e eu sempre fiz questão de ter esse diálogo aberto, né, de aproveitar esse espaço com a imprensa, porque é também uma forma de democratização do trabalho, né, de valorizar também esses veículos que têm um cuidado com a apuração, que têm também um jornalismo de qualidade, assim. E aí, por conta de uma indisponibilidade, veio toda uma pressão assim, então como é que você quer ser prefeita de Belo Horizonte se você não tem tempo para dar entrevista? Né? Então, a gente teve que desenhar o que é a realidade de conciliação de uma mulher, mãe, feminista, de luta, na política institucional, né? E que isso não pode ser uma responsabilidade só minha, isso é compartilhada com meu companheiro, com outras pessoas também que me dão suporte e que mas que é isso também tua, né?
Exato. E que isso precisa ser recebido também com mais abertura, né? E, enfim, mas é sempre uma cobrança assim de que a gente não vai dar conta, né? Como se a gente pudesse ficar girando infinitos pratos, assim, um monte de coisa acumulada. E eu acho que é também, Áurea, sobre... Eu ficava sempre na dúvida, né? Porque quando eu aceitei concorrer à vice-presidência com a Laura, eu não tinha concorrido à prefeita, né? Eu lembro que eu pensava que a cobrança ia ser sobre a ausência dela. Então eu ficava, porque eu tenho um companheiro que divide tudo comigo, né? Tu viu, a Laura estava me maquiando, ela saiu para maquiar ele, né? Eu não quero sair daqui hoje, mas não quero ver o que vai acontecer. Mas eu pensava assim, vão cobrar que a Laura não tá. E na verdade, a presença dela incomodava. E eu levei a campanha inteira para me dar conta que o que incomodava não era a Laura, mas é que a presença dela denunciava a ausência dos filhos dos outros, né? Total. E, portanto, tornava visível a estrutura de cuidados. Eu disputei a eleição com candidatos que tinham filhos da idade da Laura e que eles nunca apareciam. Eles nunca apareciam porque eles nunca estavam, né? Porque a responsabilidade de cuidar não incidia sobre eles, né? Prioritariamente ou de forma equilibrada, ao menos. Então, tornar visível é também ser o calo, né? É também mostrar, olha, existe criança nesse país, gente. Não sei se, como diz os mineiros, não sei se você sabe, mas existe, viu? Demais. É o que aconteceu com a Thalira essa semana. Ela discursou no plenário da Câmara com a Moana no colo e recebeu várias críticas. Claro que, assim, os apoios são muito maiores, né? Isso transborda, mas eram críticas muito ruins, muito negativas mesmo. E ela precisa mostrar isso. Para estar nesse espaço, a criança também vai comparecer em alguns momentos, né? Nós não vamos ser expulsas dos espaços, porque a gente não vai abrir mão de viver a nossa maternagem, né? Na plenitude possível. Então, isso que fica exposto. É desregrada, né? Do ponto de vista de horários. As sessões não são das 9 da manhã às 5 da tarde para a gente ter um dia, né? As sessões vão, exatamente dentro, e você vai privar a criança de ficar horas a fio sem amamentar, por exemplo, né? Que é o nosso caso, tá? Lili e eu estamos amamentando. Então, não dá, é impossível e a gente não vai abrir mão. Então, eu acompanho sessões remotas aqui em casa com o Jorginho no colo várias vezes e é isso, tá tudo certo, né? E que mais de nós temos condição de viver isso. E o legal é que vocês têm uma outra, né? As duas amamentando. Vai ser uma bancada uma benção. Louca quando a Sâmia parir e ela e o Glauber junto vão ser 4, 3 amamentando e um babando. Vai ser... Nós vamos apelidar a bancada da maternidade. Demais. Tá chegando aqui um neném. Oi? Eu já vou te liberar, Jorginho. Não briga com a tia, que a tia querida nem sabe. Vem cá. Vem se exibir, que hoje todos os filhos vão se exibir, menos os da Jandira, que já não estão com ela. Oi, amor. Oi. Esse é Manu. Eu ainda vou te afofar. Dá tchau pra ela. Porque eu gosto muito de Belo Horizonte, eu vou ir te afofar. Vem sim, Manu, a gente vai te dar um monte de beijo. Eu vou ir morder esse pé, tu vai ver só. Eu mordo o pé, sim. Sim, mordo. Não adianta fazer essa cara que eu vou morder igual. Áurea, que delícia. Conversar contigo. Tchau, alegria imensa, Manu. Muito obrigada. Amanhã gratidão, querida. Um beijo enorme. Tamo juntas. Fiquem bem. Tchau, Jorginho. Tchau. Ai, que sério, que moço sério. Agora sim. Agora veio o sorriso da Áurea nesse rosto. Beijos. Não dá vontade. Beijo, minha linda. Beijos. Achei. Agora entra. Ai. Cadê? Ai, eu não sei te desligar, Áurea. Onde eu te desligo? Ai, entrou. Ei, Jandinho! O que aconteceu no Instagram? Eu não sabia que podia isso. Não sei. Tá primeira vez, estou estreando aqui com a Jandira. É isso, Jandira. Você mandou o convite, eu cliquei e entraram as duas.
Adorei. Beijo, amados. Jandira. Jandira! Querida. Beijo, Áurea. Do caminhos, Áurea. Tá vendo? As pioneiras aí. Tchau, Áurea. Beijo, Áurea. Beijo, beijo, Jorginho. Oi, Manu. Jandira, que bom te ver, que saudade tua. Pois é, eu também. Só Nossa. te vejo assim agora, só no Não, vídeo. tu nunca me vê, porque eu tô sempre diferente. Não, eu vejo, mas eu vejo você E hoje é sempre. aniversário do Rio, Jandira. Pois é, aniversário da cidade. Publiquei um Pouquíssimas artigo. coisas para comemorar, né? Publiquei um artigo falando de saúde, que é o que a gente eu tem vi. que falar agora, né? Não tem jeito. Jandira, Pelo menos a gente deixa- conseguiu uma emenda boa para eu cá. vi tu falando. Eu vi tu falando, né? Para garantir tanto as unidades básicas quanto... o E tema você da com vacinação. enxaqueca, que eu vi você falar no início. Tem que cuidar direito disso. Tô cuidando, é por isso que eu tô cuidando, tô fazendo uma desintoxicação alimentar, sem café. E tirar o café de mim é, ó... É uma maldade, né? É uma maldade, porque eu tenho desintoxicação de café com dor, com nervoso, ansiedade. É difícil, gente. A cafeína, ó, ficou lindo. Finalmente, mesmo. agora eu vou revelar para o Brasil que está conectado, que finalmente eu consegui fazer Jandira pegar e escrever uma parte das suas experiências. Fiquei muito feliz, Jandira, quando tu aceitou. Não, eu tô... Fiquei te enchendo o saco, porque o livro não ia ser igual sem a tua participação, porque tu falou... Imagina, você até que não encheu muito, eu topei logo, mas... Eu enchi. Não encheu muito, não. Tá tentando me agradar. Né? Não, porque a Jandira... Não, gente, eu até eu que só escrevo falo muita mentira. coisa. Tu escreve muita Oi? coisa, mas tu fala muito pouco sobre a tua experiência particular. É verdade, Manuela, é verdade. E isso que eu e a Áurea estávamos falando, sobre quando eu tive a Laura, não ter nada escrito, é muito injusto, porque nós tivemos mulheres como tu, que vieram antes da gente, né? Tu mesmo foi a primeira parlamentar a ter licença maternidade, e falar sobre isso, né? E por isso meu esforço para ter, por exemplo, tu e Jô Moraes nesse livro, né? A Jô representando uma outra geração anterior ainda, né? Mas para falar de uma história de luta contra a violência política, contra o machismo, a misoginia, senão parece que isso surgiu agora com o nome, digamos assim, né? É Então, eu verdade. fico feliz porque para mim é fazer justiça com uma história de luta e de denúncia disso, Jandira. Pois é, Manu, é importante, sim. Você sabe que eu tô tentando escrever um livro dessa história já tem 5 anos, né? Mas o problema é que essa vida no parlamento ela é muito dura. Ela é Brasília é uma máquina de moer gente, né? É uma exigência grande e é uma exigência permanente. Quando a gente chega em casa, aí acumulam-se outras demandas. E eu tô lá com esse livro, já escrevi uma parte dele, ficou engavetado e eu estou tentando retirar ele da gaveta já faz um bom tempo. E uma das coisas é compreender que essa experiência de uma mulher com 34 anos de vida pública, ela precisa ser jogada para fora, né? Porque a história não pode ser contada só pela direita e muito menos só pelos homens, né? Então uma mulher de esquerda com esses 34 anos de vida pública, ela precisa ser contada, né, sobre o nosso olhar, sobre o nosso bastidor, sobre a nossa vida, né, sobre como a gente encarou tudo isso. Então eu estou tentando fazer isso já há algum tempo, mas eu nunca consigo fazer, né, porque é tanta coisa que às vezes a gente quer botar tudo no papel e fica muito difícil. E no parlamento eu mesma nunca conseguia escrever quando eu estava no parlamento, é uma loucura, pois é. né? Pois Às é. vezes as pessoas falam para mim assim, tu desandou a escrever. Eu disse, não, gente, é que vocês não têm ideia como é que é a vida parlamentar. Só com tanto não, e as mesmo pessoas acham, fazendo tudo. E as pessoas acham que a vida parlamentar é quando você está lá, né? A gente, na verdade, não tem horário. Quando você sai de lá, você estuda, você formula, você escreve, você tem filho. Eu tenho 2 filhos. Minha filha fez 28 anos sexta-feira. Meu filho fez 19 em janeiro. Né? Tomás fez 19 em janeiro. Então, assim, é muita loucura. Como vocês estavam comentando, eu tinha feito um debate hoje mais cedo e uma das mulheres me perguntou como é viver esta opressão fora e dentro de casa. Como é isso? E eu estava comentando isso, quer dizer, de fato é um custo pessoal muito elevado. Você presenciou alguns dramas meus, né? Quando você estava lá comigo no parlamento. Né? Meu filho fazendo a apresentação na escola, eu pegando o avião para voltar para lá, para poder estar diante da apresentação dele na escola. Né? Aquela correria, aquela loucura. Então, assim,
O custo é alto, mas eu sempre fui uma mãe muito próxima dos filhos, em todas as coisas de pediatra, escola. É muito louco isso. E o custo é muito Bicho alto. de estimação, né? que eu me lembro bem. Oi? Bicho Como de é que é? estimação. Até com bichos de estimação, que eu me lembro de tudo. Até com os bichinhos. Né? Então é muita coisa. Então a gente trabalha muito. Mas eu estou tentando fazer isso. E quando você me pede o artigo, eu pensei assim, é muito importante, porque agora isso tem nome, de fato, né? Tem esse conceito da violência política. Eu que vivi esses dramas há mais tempo, né? A minha primeira experiência no Parlamento Nacional de Violência foi há 29 anos, né? Quase 29, porque foi quando eu busquei a licença maternidade para ter a minha filha. Então, quando eu descrevo 4 tipos de violência nesse artigo que eu vivi, é para mostrar que elas podem aparecer de muitas formas, né? E a gente não quer que violências aconteçam com outras mulheres e que chegue ao ponto que Marielle chegou, né? De perder a vida, e que essas mulheres não vivam isso sozinhas, né? Que é o que a gente sempre diz. Por favor, denunciem, procurem ajuda, porque viver esse tipo de violência sozinha é um horror, né? Não pode, isso não pode acontecer. E hoje essa violência tem um nome, e eu acho que o teu livro contribui muito. Isso é tema já da ONU, é tema de um monte de organizações, criou-se um observatório na Câmara, a gente criou uma campanha no final do ano passado, mas isso precisa ganhar organicidade, precisa ganhar sistematização. Esses relatos podem identificar muitas mulheres, Manu. Quando elas vão no livro com 15 relatos assim, as mulheres vão lendo e vão dizendo, poxa, eu estou me sentindo assim, eu estou me identificando com essa história, As pessoas às vezes nem percebem que estão sofrendo violência. Né? E a outra coisa assim, que eu fico pensando, que é uma coisa que me incomoda muito, e que tu sempre escutou, eu disse isso para ti, né? Porque eu entrei no PCdoB, tu já era Jandira Fegali, né? Lembro a primeira vez que eu vi a Jandira de perto, gente, grávida, eu pensei, nossa, que mulher enorme, poderosa, assim, com aquela barriga imensa. Tava tu e o Milani no Rio. Mas o que eu ia te comentar é que a coisa que mais me dói ouvir, que mais me violenta ouvir, assim, é como eu sou forte. Porque essa força me custou muito. Eu não queria tê-la de jeito nenhum, assim. E eu acho que isso que soa como um elogio, na verdade, afasta mulheres da política, sabe? Porque eu ouvia muito assim nessa eleição municipal, e mesmo nas anteriores. Eu não sei como é que tu aguenta. E quando uma mulher se pergunta isso, ela não vai entrar. Porque ela pensa, esta mulher é diferente de mim. E o meu esforço para os relatos serem relatos pessoais, ela também mostrar, não, a gente é igual a vocês, né? Porque senão essa máquina de engolir gente nos destrói e afasta outras, Jandira. Tu não tem um pouco essa sensação? Sabe como é que eu respondo a isso? Eu falo para a mulher assim, olha para a tua vida. Como é que você aguenta? As mulheres são muito corajosas, Manu. O dia a dia das mulheres é de muita coragem. As mulheres aguentam muita coisa. Exatamente. Pensa uma mulher comum. O que ela aguenta? Aguenta, às vezes, muito mais do que a gente. Exatamente. Ela aguenta uma brutal opressão, ela cuida do filho, ela pega um ônibus lotado, ela trabalha, ela volta, ela lava a roupa 11 horas da noite. Sem o microfone. Então, ela aguenta e muitas vezes calada, ela segura uma onda. Eu digo assim, mas como é que você aguenta? Você aguenta mais do que eu. Eu respondo mostrando a força dela. E digo, eu ainda falo, eu denuncio, eu tenho voz e muita gente sabe. Você, as pessoas não sabem. Né? Então, assim, na verdade, elas têm muita força. Elas aguentam mais do que nós. Elas têm mais força do que nós. Exatamente. E a gente precisa dizer isso para elas. E elas precisam vir dizer isso para a gente. Elas precisam ter voz. Elas precisam, na verdade, ter a capacidade e um lugar para denunciar, um lugar para falar, um lugar para dizer. E é isso que a gente tem que dar para elas. Né, um instrumento de denúncia, de voz e de vez. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que puxar mais mulheres para a política dentro do limite de tempo, porque a mulher comum não tem, às vezes, o tempo de participar. Né? Essa mulher comum que eu digo do dia a dia do trabalho dela, às vezes ela não tem tempo, né? De participar, claro, a gente tem que ver um jeito de trazer. As mulheres cuidam sozinhas de tudo, né? Das crianças, da família, da organização, numa sociedade como a nossa. Por isso que também outros debates, às vezes, são tão importantes para conectar com o debate sobre presença política, né, Jandira? Porque a gente avançou com as cotas, quase dobrou com as cotas e com o financiamento, né? A gente tem que celebrar. A gente precisa ter reserva de cadeira, viu? Exatamente, porque senão não tem como. Porque a gente não muda, porque essa mulher comum,
ela responde sozinha pela responsabilidade em casa. E a gente vai levar 50 anos para mudar isso. E a gente não pode levar 50 anos para mudar. E aí a gente precisa da política ser mudada, né? Aí vai ter impacto nas legislações. Vê o que é agora, gente, o tema das escolas. É olhar só de quem... De quem não tá tem polêmico, filho. tá polêmico, porque Claro. os professores levantam uma bandeira, a própria saúde fala que tem que fechar, mas as mulheres dizem, se fechar, onde é que eu ponho meus filhos, né? Quem são Tá as uma maiores polêmica. empregadas? As mulheres mães e as professoras. Eu tenho uma professora da aula conectada com a filha e aí só tem um computador dentro da casa. A filha de 10 no 4º ano e a minha irmã professora na rede estadual. Né? Então, Minha filha dá aula, minha filha é professora e ela está indo dar aula presencial. Helena é psicóloga, ela tem os pacientes dela e ao mesmo tempo ela encarou o desenvolvimento da primeira infância. Lembrei então ela vai para a escola. Ela vai para a escola. Ela está dando aula presencial agora. Ela está indo para a escola para trabalhar. E tá um drama esse negócio. Fecha, não fecha? Como é que faz? É um conflito, tá, né? Tá um conflito. E porque o conflito das mulheres que que nunca pararam de trabalhar, né? Tá um conflito essa história. Enfim, é um conflito, mas um conflito que é pouco falado sobre o olhar das mulheres, né? Das mulheres educadoras, das mulheres mães. Por quê? Porque a política não dialoga diretamente com isso, né? Pelo menos na sua imensa maioria. Jandirão, mas eu estou animadíssima com esse livro. Estou doida para ver os outros relatos. Ele vai amanhã para casa. Eu quero ver os relatos todos. Eu já ia entrar no site para comprar o livro. Não, vai amanhã para tua casa. Ah, é? Eu estava entrando. Tem direito autoral. Todo o direito autoral vai ser revertido na compra de absorvente para projetos sociais e de alimentos. Agora, a gente vai começar amanhã. Agora a gente pagou o livro e vai todo o restante do recurso para compra de alimentos e para absorventes para meninas e mulheres. Mas tu vai ganhar os teus, né? Não, eu já ia entrar no site para comprar. Para quem já vai tomar um libraço. E eu quero te dar um registro da nossa equipe, da equipe do Instituto que organizou o livro. Quando a gente foi fazer aquele vídeo, eu não sei se você chegou a ver o vídeo sobre violência política de gênero que lançava. E eu vi as tuas imagens dentro do plenário, depois de tomar um tapa. Todas nós choramos. Porque é muito tempo de luta para tentar transformar esse país. Então... E ela está sempre Beijo, igual. Querida. Maior sucesso esse livro. Estou super feliz. Gente. Eu estou aqui me esforçando para manter... Eu quero... Deixa eu só ler. Está linda aqui na tua parte. Tá linda. Mas eu acho assim... A minha meta de vida era... O meu currículo é assim... Manuela Dávila, jornalista e mestre em políticas públicas. Jandira Pegari médica cardiopediatra, baterista profissional e deputada federal. Cada vez que eu vejo esse baterista profissional, eu penso... Ela tira muita onda. Eu quero ter tempo para tocar mais bateria, vi pandeiro. Oi, beijo, querida. Um beijo na Laurinha. A gente vai celebrar depois, quando a gente se encontrar. Muito obrigada por ter topado. E vamos comemorar. Imagina, eu que agradeço. Sucesso, que todo mundo leia e, de alguma forma, gere uma consciência coletiva sobre isso, que estejamos juntas sempre. Beijo, querida. Obrigada. E ele vai chegar amanhã, ele chega aí. Agora, tá bom. agora, que eu não sei. Agora eu só sei colocar 2 na tela, não sei mais. É só eu não sair e você chamar mais um. Exatamente, o que aconteceu antes. Eu vou sair. Ó, achei a Duda. Achou a Duda? Vê se ela entra junto, para ver se dá certo. Vou dar um beijo nela. Milagre. Gente, é um milagre. Aí, viu? Ei, Duda! Duda, bem-vinda! Beijo, Duda. Gente, beijo, Jandira. A última vez que tive com a Duda foi na Argentina. Não foi, Duda? Foi, dividimos o mesmo feminista. Hotel. Exatamente. Isso. Beijo, Duda. Também, beijo pra vocês. Tirou foto. Eu soube recentemente que a gente não tem foto daquele encontro, Duda. Exatamente. Beijo, Manu. Beijo, Jandira. Sucesso. Parabéns pela eleição. Duda, a Jandira é a única aqui que não tem filho pequeno. Quando eu comecei essa live, a Laura pegou um pincel, um batom caro que eu tenho, o único batom caro que queria me passar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, pelo menos as outras entendem. Agora é só neto pra mim. Tchau, tchau. Gente. Já, gente. Tchau, meu bem. Tchau. Mas você tá linda, querida. Que artigo então, bonito que tu escreveu hoje, eu tava lendo outro artigo teu. É pro Nexo? Pode ter sido que eu li? Isso, pro Nexo. Que bonito. Mas a Sol dormiu, assim, ainda bem que quando a sua assessoria entrou em contato comigo, falou, Duda, vai ser por volta de 7h40. Eu falei, ai, que maravilha,
porque 7 horas era o horário do banho da Sol. É o banho e dorme em seguida. Então ela Ai, que dormiu, deu para vir inveja! correndo aqui. Ela dorme cedo. A Laura agora, nessa última semana, eu estava comentando com uma amiga minha que é mãe, aconteceu algo muito estranho. Ela resolveu que ela dorme sozinha e de porta fechada. Eu achei o e de porta fechada um grau de privacidade a mais do que eu estava disposta a conceder. Mas eu falei, Nossa, tudo bem, né? Cada um no seu quarto, no seu quadrado. Está bem, Duda? eu tô bem, querida. Eu estava acompanhando a Jandira falando, e a Áurea também. É assim, o trator vai passando em cima da gente no legislativo, né? Estou ambientando com a Câmara Municipal, mas é muita correria. E eu tinha essa ideia de que eu conseguiria dar muitas aulas e continuar com a atividade legislativa, parlamentar, mas é muita tarefa, né? Então, tô me adaptando ainda, sabe? Mas tá Mas bom, tu tô ficou bem. carregada de esperança, né? Porque a tua votação foi suntuosa, majestosa, né? Foi a maior votação da história de Belo Horizonte, né? E isso eu fiquei muito feliz, muito feliz. A gente foi a pessoa mais votada da história de BH e fizemos uma campanha assim, muito bonita, propositiva. No contexto de Covid, a gente optou por fazer uma campanha sem imprimir nenhum material, uma campanha assim, lixo zero. Sabemos que o panfleto é importante para muitas pessoas, mas para a gente não precisava, assim, porque a gente queria fazer uma coisa virtual, assim. E aí não esperava essa quantidade de votos. Fiquei muito, muito, muito feliz. E a primeira travesti, a primeira transexual a ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores de BH. Isso é muito simbólico, é mais importante do que ter sido a pessoa mais votada de BH. Exatamente. Eu queria falar um pouco contigo sobre isso, né? Porque se nós, mulheres, e aí, claro, evidentemente com recorte racial, as mulheres negras ainda mais, mas se a gente já sofre uma violência política muito grande, vocês que têm os corpos mais violentados e vulnerabilizados de todos, né? Quer dizer, de todos os corpos no nosso país, os corpos que são mais vítimas de violência são vocês, as mulheres trans. E eu queria te ouvir falar sobre isso, sobre o teu relato é muito potente, porque né, é uma sucessão de violências, né? A forma como tu organizou, ele parece aqueles roteiros de, lamentavelmente, de série de delegacia, sabe? A impressão que me deu lendo, parecia que era assim, alguém, um oficial de justiça recebendo uma, duas, três, quatro, né? As incontáveis violências ao longo dessa caminhada. Então eu queria te ouvir sobre isso. Enquanto eu vou abrindo, eu vou te Então, mostrar aqui. primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Eu fiquei surpresa, extremamente honrada, porque já sou sua fã. Ia te tietar lá na Argentina. Aí eu pensei, não, no outro dia eu vou encontrá-la. A gente não se encontrou mais, mas fica o convite para a gente se encontrar, para autografar esse livro também, quando a vacina Aí, chegar e nós estamos nessa aí vamos fazer luta. uma festa naquele mercado público, comer e autografar livro? Nossa, dá para fazer lá maravilha, uma maravilha. Tá, tô Comida mineira, aberto. assim. Então, assim, quando acho que o título do livro é excelente, sabe? Porque a violência não é contra mim, é contra nós. Então, eu sempre iniciei a minha fala da mesma forma, porque é igual o Manuel de Barros fala, repetir, 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 até ficar diferente. Então, eu sempre demarco essa posição. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais do planeta. 80% dos assassinatos contra transexuais e travestis ocorrem com uma violência exagerada, que é paus enfiados no ânus, corpos esquartejados. A nossa luta hoje, infelizmente, é para que nos matem com um tiro só, com uma facada só, que não deixe nossos corpos esquartejados após o assassinato, porque 80% é com uma violência exagerada. 83% dos assassinatos contra travestis são transexuais negras, que mostra essa violência interseccional que você pontuou. 91% das transexuais de BH não concluíram o ensino médio, que mostra uma violência também no campo da escola. 6%, mano, 6% das travestis de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Então, as violências que eu sofri no parlamento e estou sofrendo na política, né, não é contra mim, é uma violência contra nós. Né? É por eu ser uma pessoa transexual, por eu ser uma travesti. Né? E, na verdade, esses números que eu mostrei aqui já mostram uma violência política mesmo. Porque não é, a gente entende político, não é uma política institucional partidária. O assassinato contra pessoas transexuais
há por trás um projeto político da sociedade de expulsar os nossos corpos de todos os espaços. Porque nem direito ao sol é dado uma pessoa travesti transexual. Porque dificilmente nos encontra pela manhã comprando pão na padaria. A sociedade já naturalizou nos encontrar nas esquinas de madrugada, né, na prostituição. Então, assim, esse projeto de sociedade, né, que quer, é um projeto higienista, um projeto político higienista, né, de expulsar os nossos corpos por entendê-los como sujeira, quando a gente consegue a vitória nas urnas e ocupa um espaço institucional, aí que a violência se torna maior ainda no ponto de vista simbólico, porque acham uma aberração nossos corpos estarem lá. Porque aqueles parlamentares estão acostumados a nos ver na esquina de madrugada, não estão acostumados a ver nos corredores da Câmara pessoas travestis transexuais. Nem sabem como nos tratam, sabe? Vou dar um exemplo, mano. Assim, quando eu saiu a vitória, a presidenta da Câmara me chamou para uma conversa. E ela, super bem intencionada, não é uma crítica a ela, mas para você entender o que chegou a ela. E aí uma das primeiras perguntas que ela me faz é qual banheiro que eu vou usar. Nós fizemos uma reunião sobre qual banheiro eu vou usar, sabe? Quer É dizer, uma violência se sem fim, né? Tu fizeste esses dias, eu acho que foi tu, porque eu reproduzi nas minhas redes uma série de cards com frases que as pessoas falam tentando ser gentis, né? E que, na verdade, tem por trás um preconceito super grande, né? Eu me lembro de uma que é tão bonita que nem parece uma travesti, ou que era relacionada, parece uma mulher de verdade, algo assim, né? Eu me lembro que tinha várias dessas coisas que são muito doídas e muito agressivas e que as pessoas falam como gentileza, como provavelmente tentou falar a presidenta da Câmara de Belo Horizonte. Por quê? Porque simplesmente o teu corpo nunca frequentou aquele lugar, né? É a prova material da urgência da ocupação dos espaços por todos os corpos, né, Duda? Alguém adulto, grande, não saber como lidar com algo que tem que ser da rotina, né? Como que uma criança vai saber se um adulto não sabe? Né? Tu que educa só, como eu educo a Laura, né? Como que alguém de 4 anos vai saber se uma pessoa de 40 não sabe o que dizer? E os espaços de poder são sobre isso, né? Aquela porta arrombada, né? Não soube, agora vai saber, né? Agora vão ver, vão lidar, vão conviver, né? hoje, foi domingo de manhã, assim, eu trabalhei de segunda a sábado, você sabe como que é a atividade política, manhã, tarde, noite e madrugada. Aí domingo eu falei, ó, eu vou passear com minha filha e com minha companheira. Aí a gente passeando, e eu tenho essa questão, como eu iniciei minha transição de gênero com 35 anos, e isso me colocou numa situação de privilégio, porque eu antes acessava os espaços de poder, né? Mas aí, como eu iniciei minha transição com 35 anos, ter pouco tempo de hormonização, eu sou lida socialmente como um homem, as pessoas me leem como homem. E aí domingo eu fui passear com a minha filha e com a minha companheira, a gente num carrinho de bebê, aí passa um homem do meu lado, assim, super bem intencionado, mas me para assim, me parou, não conheço a pessoa, fala assim, nossa, mas você é uma pessoa diferente. Aí eu falo, tá, ele, não, mas você é muito, se você é gringo, o que que você é? Aí, assim, sabe, da direita a pessoa me parar no meio da rua, perguntar o É que que uma eu sou, o loucura! que que é esse corpo, o que que essa pessoa é? É um homem com saia, mais batom, mais com companheiro, o que que ser é? Quer dizer, aí a gente tem que. Eu passei com minha filha, né? Assim, complicado, É essas uma violências loucura a do dia a dia. violência. A Né? violência, né? A gente fala que o movimento LGBT tem a caminhada do orgulho LGBT. A gente fala que para nós, travestis transexuais, a caminhada do orgulho é ir à padaria, sabe? Porque daqui até a padaria já é uma sequência de violências como essa. A pessoa pode me parar e perguntar o que que você é, me explica qual que é a sua função no mundo, o que que seu corpo é nesse mundo, sabe? E a política é um espaço. O Jean formula muito sobre isso, né? Sobre os corpos serem aceitos em determinados espaços. Então, no espaço do entretenimento, né? Ainda é um espaço com toda a violência. Aqui não significa subestimar a violência ao qual são submetidos esses corpos, mas é um espaço de visibilidade em que ainda é tolerável, digamos assim, corpos diferentes. O Jean, sempre, no tempo que eu convivia com ele, falava muito sobre isso. Mas o espaço de poder é o espaço sagrado do patriarcado, né? Então, ele é um espaço que, mesmo para as mulheres brancas e cis, né, como eu, é dito que a gente tem que parecer com eles. Na forma, no jeito, né?
Se não pode se emocionar porque senão é tal coisa. Não pode se arrumar porque senão é vulgar. Então, tanto que existe um esforço, né, daquele ambiente em masculinizar, entre aspas, né, na vestimenta, na forma, mulheres brancas cis. Agora, tu imagina a subversão disso que é a entrada de vocês, né, Duda? Então, assim, e acho que é um movimento que não terá volta, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo outras parlamentares em outros estados. Vê bem o caso da Lorena, que foi... Aquilo é um assassinato, né? O que aconteceu em São Paulo. Aquele caso nunca teria visibilidade, ou pelo menos não a visibilidade que teve, se não fossem as vozes de outras mulheres trans no parlamento, né? E aí, dali aquilo se tornou um caso relevante, inclusive para a chamada mídia convencional, né? Exatamente, assim, a gente vai formar, vou ter contato com as companheiras, a gente formar uma rede, né, parlamentar trans, assim, não só do Brasil, mas também da América Latina, para a gente fortalecer esse coro. É um caminho sem volta, como você bem disse, sabe? As urnas apontaram que essas renovações que estão tendo na política passam também por renovações nos corpos. Não é só no ponto de vista de como fazer política, ideológico, mas também passa pelos corpos, porque nossos corpos são políticos. Pra você ter ideia, no ato de posse, no ato, teve a diplomação, quando, né, para quem está acompanhando não sabe, a gente recebe o diploma de que você é vereador. Aí depois tem a posse, que é o primeiro dia de trabalho. No dia de posse, aí eu estou lá na fila para poder discursar, todo mundo tem um discurso, né, agradecendo os eleitores, aquela coisa. Aí o vereador ele usou o discurso dele para isso. Ele acabou de ganhar a eleição, o discurso dele foi: eu quero parabenizar a professora mais votada de Belo Horizonte. E aí tirou meu nome e parabenizou a outra professora, causando um constrangimento absurdo, não só em relação a mim, que é violência, mas a outra professora tendo que expor a outra professora, desconsiderando que eu existo. Quer dizer, o prazer daquela pessoa foi falar, né, usar o discurso dele para me atacar. Quer dizer, Que não tem mais ódio, né? nada a fazer, né? É É como um discurso terrível. de ódio. E É marcar território. eu vi que esse final de semana tu falou que ficou trabalhando, mas vocês fizeram um trabalho muito massa de distribuição de alimentos, né, para mulheres trans na cidade, foi isso? Foi, a gente pegou E não as é novela, companheiras mas eu te aqui. acompanho, viu, Duda? Ah, mas eu super te sigo, meu bem. Aqui a gente distribuiu 150 cestas básicas para as companheiras trabalhadoras sexuais de Belo Horizonte. A gente tem que entender que o debate sobre a prostituição tem várias perspectivas, e a perspectiva trans tem que ser muito levada em consideração. Porque a gente está falando de um público que 90% estão na prostituição. Então, a prostituição para nós é quase que compulsória, é quase que obrigatória. E aí a gente fez essa ação, primeiro por uma questão de necessidade, porque quem tem fome tem pressa, mas uma vereadora ultra conservadora de direita aqui resolveu gravar vídeos nos prostíbulos pedindo para fechar os prostíbulos, sabe? E aí a gente, nesse cenário, falou assim: olha, as companheiras estão já passando fome. Aí pedimos cestas básicas, conseguimos e ficamos super felizes assim. E vamos criar mais agora, porque a sociedade entendeu a importância e a gente está distribuindo, sabe? Sabe que a gente começou no ano passado, na pandemia, a transformar o lucro da venda dos livros no Instituto em doação de cesta básica. Aí esse livro, né, ele é um livro todo de todas nós, a gente decidiu comprar absorventes, né, para meninas vulneráveis e para mulheres vulneráveis. E foi algo, Duda, que eu tenho mandatos, agora não mais, mas eu tive por quase 15 anos. E eu não tinha noção da dimensão. No ano passado, quando a gente primeiro distribuiu 70 toneladas de alimentos no ano passado. E aí a gente incluiu. Alguém deu a sugestão, assim, que sabe vocês incluem absorvente? Ah, não, lembro o que foi. Sabe o que foi? Uma ONG aqui de Porto Alegre fez um manual de enfrentamento à violência doméstica. E esse manual era encartado dentro de um absorvente. Porque o absorvente era uma coisa que o homem não ia pegar dentro de casa. Então, a gente incluiu o absorvente na cesta por causa do manual. Não foi porque a gente estava convencida nem nada. E era uma coisa impressionante. As pessoas ficavam mais emocionadas em receber o absorvente em casa do que a cesta de comida. Porque elas não tinham sequer como, naqueles dias, se irem para a rua buscar trabalho, né? Tamanha vulnerabilidade. E aí, agora a gente decidiu fazer isso. E a gente decidiu também em função... para ver como as pessoas nos ajudam. Eu estou falando isso para ver que as pessoas vão nos ajudando a mudar. De qualquer tempo da vida que a gente está, né? Aí uma menina nos sugeriu pela internet, depois que a gente lançou o livro e falou que ia ser doado para isso,
que fossem absorventes de pano. E nós conseguimos uma cooperativa de trabalhadoras de um assentamento urbano que vai fazer para a gente vai garantir que aquelas famílias vivam nos próximos meses. Então, a gente se escuta, né? E se tenta se colocar, eu estou falando isso por causa da vulnerabilidade que tu relataste, sabe? A gente, às vezes, não se coloca no lugar de vulnerabilidade dos outros corpos na nossa sociedade. E acho que a gente vive, nós, agora eu estou falando entre nós, o nosso campo, não os do lado de lá, né? Mesmo no nosso campo, a gente tem muito que ouvir, que aprender, que refletir com mulheres que têm trajetórias distintas, como é o teu caso. E eu fiquei muito, muito, muito feliz que tu aceitou compartilhar a tua experiência, lamentavelmente, de violência, mas é um registro potente de alguém que vence a violência, né? E que vence, como diz a música, dando um beijinho no ombro né? das invejosas. Deu assim, venceu, enfrentou, lamentavelmente existe, mas o que demonstra que uma parte da sociedade se compromete em vencer essa violência junto com a gente, né? Não, eu fico muito honrado e com essa ideia né, do projeto ser voltado para a questão da dignidade menstrual é maravilhoso. Só contando um caso, o primeiro PL que nós apresentamos foi para as empresas terceirizadas pela prefeitura vão ter que separar 6% das vagas para mulheres em vulnerabilidade social. Seriam 2% para as pessoas em situação de rua, 2% para as mulheres vítimas de violência doméstica e 2% para travestis transexuais. Que E o ótimo. segundo PL foi justamente sobre dignidade menstrual, para que seriam distribuídos absorventes nas escolas municipais de Belo Horizonte. Aí um fato curioso, que diz muito sobre esse espaço, né, extremamente machista. Quando nós apresentamos esse PL, aí determinados vereadores nos procuraram e disseram assim, retira o projeto. Falei, mas por quê? Retira o projeto. Por quê? Porque é inconstitucional e ponto, acabou. E aí a gente tinha acessado a nossa equipe jurídica, fizemos todos uns estudos sobre o projeto e mostramos a constitucionalidade dele entre nós mesmo e outros juristas, né, que mostraram que vai vir da rúbrica da saúde, da educação, dinheiro. Mas o que me incomodou é justamente o fato de que, se fosse inconstitucional, não é. Mas as pessoas querem que o direito volte para si próprio e não percebe o básico, que a gente está discutindo é absorvente. Sabe É o que é básico. incrível, esse debate é um teste. Eu, quando a gente publicou nas redes, eu brinco, né? A autoestima dos homens brancos é um negócio assim a ser mais estudado, né? Mas aí um cara de esquerda publicou assim: vocês não têm mais nada importante para fazer, porque eu estudo orçamento. Não, eu estudo orçamento, ele me disse. Eu estudo orçamento, eu estudo isso, eu estudo aquilo, e o custo seria milionário. Aí eu respondi assim: olha. Eu, casualmente, conheço bastante de orçamento, porque né, durante 14 anos fui parlamentar e fiz o orçamento, né? Sou mestre em políticas públicas e nunca ouvi ninguém gritar com relação ao custo de camisinha, que já é distribuída. Ah, não, mas a camisinha... Não, a camisinha é uma opção, meu amigo. Tu pode não transar. Agora, não é uma opção para a gente menstruar 5 dias no mês. É o que acontece com todas as meninas. A evasão escolar é tremenda, né? Tem meninas que têm queda no desempenho escolar porque durante 5 dias no mês não vão, porque não tem como se expor para os colegas, né? Outras tantas nos relatavam que pegavam, aqui tem uma rede de supermercados grande, enfim, que pegavam as sacolinhas de plástico desse supermercado para usar como absorvente nos dias que para poder sair nas ruas, né? Então, as pessoas, esse olhar, né, que é o olhar de quem olha para os vulneráveis, mas que tem compromisso com transformar, que tu trazes para dentro da Câmara, Duda, me deixa com muita esperança, assim, em dias de tão poucas razões para a gente ter esperança, né? Os dias estão muito difíceis, né? Então, assim, cada dia que a gente atravessa, hoje eu disse pro meu marido, meu Deus do céu, parece que eu estou recomeçando em março do ano passado, só que dessa vez sem férias, porque pelo menos em março do ano passado a gente vinha, né, de um janeiro normal, parece isso, assim. Então, diante disso, diante do horror, ter uma mulher que nem tu na Câmara de BH e no nosso livro é uma alegria. Manu, quero dizer que você é uma inspiração para a gente de coração. Por favor, continue nessa luta que você não tem noção, não sabe mensurar a sua importância para a gente. Você não consegue mensurar a sua importância enquanto figura para nós. A gente se inspira muito, muito, muito em você.
Cada passo que eu dei na campanha, juro por Deus, cada passo que eu dei na campanha, eu ia lá no seu Instagram, olhava o que você fez. Ia lá assistir uma entrevista sua para tirar uma anotação. Então, muito dessa vitória, mas muito mesmo, se deve a você. Não E um faz eu dia eu vou dizer chorar, Duda. pessoalmente, tá? Obrigada. As companheiras que estão aqui no gabinete conosco, assim, elas te amam também. Então, você é importante demais, 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 viu? Ó, Obrigada por ó, tudo. a Manuela chorou, né? Baixou. Eu não aguento. Ó, eu falei depois dessa eleição, eu achei que eu nunca mais ia parar de chorar agora. Mas obrigada, Duda. Obrigada. Um beijo muito grande em todas vocês. Muito boa sorte no teu mandato. Teu mandato é importante para todas nós, para o nosso país. A gente tem muito orgulho de ti. Ó, um beijo, Beijos. viu? Fica com Deus. Um Vai- beijo. Amém. Tchauzinho. Galera, vamos comprar o livro. Amanhã o livro vai aí. Agora eu vou responder, porque eu não quis ficar passando aqueles comentários na tua cara, que aquilo é muito deselegante com quem tá, né? Agora eu vou responder pro pessoal onde compra, que eles estavam perguntando. Um beijo, Duda. Fica bem. Tchauzinho, meu bem. Beijo. Tchau. Gente, a Duda fez eu chorar, a Laura me maquiou no início da live, foi, ó, cheia de percalços. Vocês têm dezenas de perguntas, gente. Eu quero só mostrar para vocês, dizer que ficou pronto. Eu mostrei para todo mundo a parte da bio. Eu quero mostrar para vocês a parte da bio da Duda, que ficou lindo, ó. Tá lindo. Todas têm o Insta, um currículo e antes tem um texto, um artigo, né? Que é o nome. Olha que lindo o nome da Duda. Então, gente, vocês vários perguntaram. Na saída vocês podem pegar ali no Insta o site. Só um pedaço de batom aqui a live toda, é isso. O site de compras é o site do Instituto E Se Fosse Você. www.esefosseVocê.com.br. E a gente, né, o nosso compromisso, a gente vai lançar isso agora, ainda não foi lançado nas redes, mas eu vou antecipar aqui para vocês que estão na live. O lucro da venda dos livros vai ser destinado metade para a compra desses absorventes de pano para garantir, como a gente estava conversando, eu e a Duda, dignidade menstrual para as nossas meninas e mulheres em vulnerabilidade, e a outra metade para a retomada da nossa campanha de doação de alimentos, né? Aqui em Porto Alegre, que é onde o Instituto tem sede, né? Mas é a parte que a gente pode fazer a partir da compra de vocês dos nossos produtos, dos produtos dos livros que o Instituto lança e tem. Foi uma alegria muito grande. Na quarta-feira, eu converso com outras mulheres fantásticas. Aguardem e nos acompanhem. Vocês vão ver, tem uma semana de programação. Na quarta, tem outra live nesse mesmo horário, com mais 4 mulheres extraordinárias. Um beijo, gente. Fiquem bem, obrigada pela parceria e entrem lá e comprem o livro que tá fantástico. Meu filho novo nasceu e é um filho coletivo. Beijos!